Amém? Então, eu quero começar aqui, vamos conversar sobre a diferença entre dizer obrigado e dizer gratidão. Inclusive, ontem a pastora Paula ela falou sobre isso. Eu já tinha feito meu esboço, já tinha escrito muitas coisas, irmãos, que a pastora pregou ontem, que o pastor André disse ontem, já estava aqui no meu esboço. Eu falei, obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu estava com medo, estava com receio, O pastor André me deu o tema. E aí a pastora Paula ontem falando, e sabe, algumas coisas similares, eu falei, obrigada, estou no caminho, é Deus. Estávamos em sintonia, no mesmo espírito. E eu vou ler aqui um artigo pequeno, publicado no dia 9 de agosto de 2019, no jornal Brazilian Times. É bem bacana esse jornal. Agradecer como capacidade para reconhecer um benefício que se teve é um estado interior que se propaga para o exterior. Então, quando você agradece, é algo, que você tem, alguma coisa interior que você vai externar. Você tem o hábito de dizer obrigado? Eu espero que sim. Eu espero que todos nós tenhamos, O básico da educação, quando a gente é criança, quando a gente aprende, é o quê? Com licença, por favor e obrigado. Então faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura. Alguém te faz alguma coisa e você logo fala, obrigado, obrigada. E quando você não faz isso, a pessoa até fala, fulano é mal educado, nem me agradeceu. Mas é verdade. Faz parte. Isso a gente precisa ser agradecido. A gente precisa ser cortês com as pessoas. Mas quando a gente para conhecer o verdadeiro significado das palavras obrigado e gratidão, nos deparamos com algumas surpresas. Ambas as palavras são de agradecimento, são parecidas, mas elas têm uma sutil variação que faz toda a diferença. Se olharmos no dicionário, a palavra obrigado significa que se sente devedor de um favor, de uma amabilidade, agradecido, grato. O que isso quer dizer, Dani? Quer dizer que você está agradecendo e, ao mesmo tempo, está se sentindo devedor de um favor, mesmo que nunca seja cobrado. Vem o sentimento de que você deve algo ou de uma obrigação. E é assim, obrigado. Ele fez esse favor para mim, obrigado. Você deve a ele, você deve o seu agradecimento à pessoa. Já a palavra gratidão significa sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou um benefício qualquer. Agradecimento, reconhecimento. Você demonstra sentimento e respeito pelo gesto da pessoa, sem o sentimento de que devo algo em troca. Ser grato é um gesto saudável de trazer para a vida mais positividade. Por isso, a importância de exercitar a gratidão. Então, lembre-se, quando você dizer obrigado, é como se você ficasse devendo algo à pessoa ou assumindo uma obrigação, ou por educação. E quando você diz, quando você se refere à gratidão, você está mostrando o seu sentimento de reconhecimento por ela. Então, já que a gente entendeu a diferença, como que a gente vai usar agora? As duas. Nós seremos educados, agradecidos, corteses com as pessoas, mas nós teremos gratidão como estilo de vida. Como a pastora Paula disse ontem, eu anotei isso aqui, estilo de vida. Vamos praticar intencionalmente a gratidão e decidir por tomar essa atitude. Ser intencional. Esses dias eu fui na praia e eu falei, eu vou praticar intencionalmente aqui agora, Senhor, a gratidão. Deus, obrigada porque eu moro perto da praia. Deus, obrigada pelo sol. Deus, obrigada pelo mar, obrigada pelos meus pés na areia, obrigada por poder brincar com meu marido, obrigada por estar aqui. Gente, eu não cheguei na praia
sabe, saltitante de alegria, sorrindo para todo mundo. Não foi assim. É normal, sabe? Quando a gente, vamos na praia, vamos. Você tá bem, você tá tranquilo, você tá normal. Mas eu falei, não, eu vou praticar a gratidão porque eu preciso ser grata por isso aqui, não é possível. Eu não posso tratar as coisas com banalidade. Isso é possível, irmãos. Esse papo, hein, Samuca, de pregador, de que, a palavra corta para mim, a palavra serve para mim primeiro. É verdade. É muito verdade, gente, é muito real. Eu preparando aqui o esboço, eu falei, Deus, como eu preciso ser agradecida, como eu sou ingrata. Jesus, me ajuda, tem misericórdia. Ai, Senhor, eu preciso melhorar. Quando você for orar, lembra de orar por mim. Realmente, Deus trabalha na gente primeiro. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia numa passagem muito conhecida, em Lucas, capítulo 17, Lucas 17, dos versículos 11 a 19. Diz assim: a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados, eles foram curados da sua lepra. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Irmãos, samaritano era quem nascia em Samaria e eles eram considerados impuros pelos judeus. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, por causa da gratidão dele, ele alcançou salvação. Mas, gente, não foi assim. Obrigada. Vem cá, me ajuda aqui, amor, por favor. Aproveitar que a gente está com um tempinho. Você vai ser o meu Jesus. Você vai ficar aqui e você vai ser Jesus. E eu vou ser o leproso que voltou para agradecer. Ele nos chegou e falou assim: obrigada, Jesus. Obrigada. Valeu por ter me curado. Ele foi grato. Jesus, Jesus! Com o rosto no chão, prostrado. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me curou. Obrigado. Obrigada, Jesus. Eu fui curada. Aleluia. Obrigado. Sentimento. Não foi assim? A Bíblia tá dizendo isso. Em alta voz ele voltou. Viu que ele tinha sido curado e se prostrou. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Aí Jesus vira para ele e fala: só você? Faz assim, Vini, só você? Eram 10. Eram 10? Eram 10, só você? Sim. Aí Jesus vira para ele e fala: a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. Levanta-te. Quer dizer, ele estava prostrado, não foi? Levanta-te, a tua fé te salvou. Aleluia! Sentimento de gratidão, obrigada. Sentimento de gratidão, é isso. Será que a gente faria isso? Sabe por quê? A gente gosta de pegar essa passagem, né, para exemplificar esse ato de gratidão. Mas os 9, os outros que não voltaram, poderia ser qualquer um de nós. E é isso que Deus tratou comigo nessa palavra. Aqueles 9 que
Eu não posso afirmar a vocês que eles não ficaram agradecidos, eu não posso. A Bíblia não fala, né, assim, claramente, ingratos. Mas Jesus, ele demonstra isso. Poxa, 10, só um voltou, só você, samaritano, estrangeiro. Talvez os outros nem eram samaritanos. Mas aquele voltou. Mas olha só, um dos 9 somos nós também, em muitas situações das nossas vidas. Nós usamos o exemplo do leproso que voltou para agradecer como esse exemplo de gratidão. Mas às vezes, Senhor, irmãos, nós somos tão ingratos, insatisfeitos, murmuradores, a gente não consegue sequer voltar e reconhecer as bênçãos. Fala uma coisa também para a juventude, para os jovens aqui. Você que tem um pai e uma mãe que te ajuda, que te ajudou, que te levantou, que pagou a sua escola, que pagou a sua faculdade, que te deu uma casa, que te deu um carro, volta lá e agradece aos seus pais. Não estou falando que a gente tem que agradecer aos pais só por isso, a gente tem que agradecer aos pais por ter nos dado a vida. Mas volta lá, porque o que a gente vê de jovem que não dá valor, que não agradece, que não é grato aos pais, pelo que os pais fazem, tá no gibi. E é difícil ter a vida quando, né, você tem os pais que infelizmente não têm condições para te darem uma ajuda, né, Paula? Né, Vinho? É difícil, irmãos. Então seja grato. Juventude, jovens, sejam gratos aos seus pais, sempre. E mesmo também, assim como nós não tivemos, né, recursos dados pelos nossos pais, também sejamos gratos, porque eles nos deram a vida. Não sejamos ingratos e insatisfeitos. Não murmuremos. Há consequências terríveis, terríveis, na ingratidão e na murmuração. Vamos falar um pouquinho, a gente conhece bem essa história, do povo de Israel no deserto. Gente, a gente também, quando a gente vai falar, né, dessa travessia no deserto, a gente fica como? Que povo burro! Ah, irmão, a gente não é diferente deles, não. E eu vou te mostrar, vamos entender por que a gente não é diferente desse povo. Eles viram com seus próprios olhos a mão forte do Senhor agindo em favor deles. Primeiro, Deus levanta Moisés. A gente sabe toda a história de Moisés, desde o seu nascimento, a perseguição, quase que ele morre. Mas Deus não deixa. O cestinho no mar, a gente sabe tudo. A gente conhece essa história. Ele levanta Moisés. Ele lança as pragas no povo egípcio. Irmãos, a gente não tem noção do que é isso. É um país inteiro ser atingido pelas pragas. E você, povo de Deus, nós, vamos nos colocar nós, né? Como se a gente fosse o povo de Israel. E eu não fui atingida por nada. Mas eu vi com os meus olhos Deus ferindo o povo do Egito, ferindo a Faraó. Deus abre o mar vermelho. Deus tira o povo da escravidão. Irmãos, eu fico imaginando como que deve ser terrível, como foi terrível viver como escravos. Deus, a gente não tem noção do que é isso não, gente. Vamos imaginar a gente ali na praia, lá no Cavaleiros, e você chega lá e bah, aquela parede lá de água, e você passa caminho seco. O que é isso, gente? A gente não tem noção do que é isso, a gente é limitado demais. Muito limitado. Eles viram isso. Milagres e prodígios grandiosos eles viveram. Sabe o que eles veem? Eles veem Deus afogar os egípcios com seus carros, seus cavalos, o exército de Faraó ser derrotado. Aqueles que estavam perseguindo eles veem aquilo. Mas olha só. Chegando no deserto, murmuraram.
e foram ingratos a tudo isso. Foi isso que aconteceu. A gente nem tem noção do que é isso. Eles viram, aconteceu essa chuva de milagres, chegou no deserto, que é o lugar da provação, que é o lugar da sequidão. A gente sabe o que é o deserto, mas eles murmuraram. Mas olha só, eles também não chegaram lá de qualquer jeito, gente. Nem no lugar da provação, eles não chegaram de qualquer forma. De noite, coluna de fogo, ninguém estava passando frio. De dia, a nuvem que cobria a cabeça, ninguém estava sendo queimado pelo sol. Mas não, eles deram lugar à murmuração. A murmuração, ela gera ingratidão na nossa vida. Eles acharam que eles iam passar fome. O que é, gente, comida para Deus? Diante de tudo que ele já tinha feito. O que era comida para um Deus que abriu um mar? Olha como que a gente é pequeno. Mas a gente faz isso também. Às vezes a gente é curado, né, de um câncer. Mas aí quando a gente está desempregado, a gente fica desesperado, murmurando. O que é uma porta de emprego aberta para um Deus que já curou o seu câncer? Não é? Mas a gente faz isso. Olha como que a gente é. A gente sabe, muitas das vezes, o que Deus fez na nossa vida. A gente viu Deus fazer na vida das nossas mães, dos nossos pais. A gente viu o nosso irmão voltar para os pés do Senhor. E a gente ficou feliz. Né? Porque o povo, quando atravessou o Mar Vermelho, eles dançaram. Não foi? Atravessou, Faraó matou. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu amo. E Miriam dançou, e o cântico de Miriam, o cântico de Moisés, a festa. Chegou no deserto, a murmuração, a ingratidão. Mas a gente faz isso também. Porque a gente vê o nosso irmão receber o milagre, ou a gente recebeu o milagre, a gente festeja, nananana. Aí daqui a pouco, quando vem uma prova para você passar, você reclama. E você é insatisfeito. Aí a gente lê isso aqui e fala, meu Deus, que pecado. Que povo pecando contra o Senhor, murmurando. Gente, ai meu Deus, eu não faria isso. Duvido. A gente faz. E às vezes até pior. Em Êxodo 16:3, para exemplificar, gente, o tipo de murmuração desse povo, depois que eles viram isso acontecer. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Olha a saudade. O povo era escravo, estava com saudade de carne. Acordava apanhando e estava com saudade da carne. Estava sentado junto à panela. Ai, por que o Senhor não me matou quando eu estava lá? Agora eu estou aqui padecendo. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Vamos parar de reclamar e vamos orar. Não seria melhor se esse povo, Senhor, estou preocupado. O que a gente vai fazer? Eu sei, por que a gente não exercita a nossa fé? Eu sei que o Senhor pode. Porque o Senhor já fez muito, o Senhor nos livrou, o Senhor nos curou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos alegrou, nos ajuda mais um pouco, só para a gente atravessar esse deserto. Mas a gente não faz isso, irmãos. É mais fácil murmurar. Há dentro de nós uma vontade de murmurar, de sermos ingratos. A nossa carne clama pela reclamação e pela ingratidão, porque é o que a gente tem, é o pecado. Mas Deus teve misericórdia e cuidou do povo. Ele cuidou, gente, mesmo o povo murmurando. Maná, todos os dias. Nuvem, coluna de fogo, tudo
tudo que eles precisaram, tudo que eles precisavam. A gente não sabe o que é você andar e a sua sandália não se gastar. A gente não sabe o que é isso. Ó, eu passo uma raiva porque minhas calças jeans acabam rápido, que eu uso muito, né? Que ódio. Que a mulher vai entender. Eu não sei, eu fico imaginando, gente, o que é você se vestir? Você tá num deserto, a tua roupa nunca acabar. Não rasgar, não dar um furo. Teu chinelo não furar. Nosso chinelo arrebenta, a gente coloca prego, essas coisas que a gente faz. Não aconteceu isso com o povo, não, gente. Eles tiveram tudo que eles precisavam. Mas eles murmuraram. Lá em Números, capítulo 11, dos versículos 4 ao 6, gente, olha isso. E o populacho que estava no meio deles, fofoca, veio a ter grande desejo, a conversa, sabe, a conversação das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Ai, quero carne. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Gente, como que a gente é ingrato? A gente está no deserto e Deus está dando maná, Ele está te ajudando a passar e você está com saudade do alho? Está com saudade da cebola, do pepino? Que isso? É murmuração, é ingratidão. É não conseguir reconhecer o favor de Deus. A gente faz isso, irmãos. Como que essa palavra tocou no meu coração e Deus falou: Dani, você não é diferente. Porque quantas vezes você estava numa dificuldade, em vez de você orar e você falar: Deus, me ajuda nessa, me ajuda em mais essa. O Senhor já me ajudou nisso, o Senhor já abriu aquela porta, o Senhor me sustentou até aqui, só mais um pouquinho, passa aqui comigo. A gente tem essa intimidade com Deus, a gente pode falar: Deus, poxa, eu tô triste, não tá legal, eu tô preocupado, o que vai acontecer? Mas não, gente, a gente murmura, a gente reclama. Não há diferença do povo de Israel para nós. Olha só isso aqui, que interessante. O deserto a ser atravessado para chegar até a terra prometida tinha uma extensão de 200 quilômetros. A previsão de chegada seria 40 dias. Mas o povo de Israel murmurou, foi ingrato contra Deus e contra Moisés. Então, em vez de seguirem em linha reta, ficaram andando em círculos. Deus não permitiu. Que consequência terrível, gente, que tem na ingratidão. No final de 40 anos, algo que seria 40 dias, levou 40 anos, o povo padecendo, o povo não aprendia. Teimosia, que a gente também é teimoso. Da geração que saiu do Egito, de todo mundo que saiu, muitas pessoas morreram. Há estudiosos que falam 25 mil pessoas, outros falam até mais. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ninguém mais entrou a não ser ele. Nem Moisés, que clamava pelo povo. Moisés também teve seus momentos de erro contra Deus, mas ele também intervia contra o povo. Porque a vontade de Deus era ferir quando o povo murmurava: Senhor, por favor, compadece deles. Mas nem ele, gente, entrou na terra prometida. Nem o escolhido, nem o líder. Ele só viu assim de longe. Ai, dá até um aperto no coração. Como eu não queria. Eu preferia nem saber, eu acho. Mas viu de longe, lá no monte. Ele viu lá a terra prometida, mas ele não entrou.
Existem sérias consequências na ingratidão. Que não sejamos assim, irmãos. Que não pequemos contra Deus, que não murmuremos contra Deus. Que a gente possa reconhecer a bondade de Deus sobre nós e sermos gratos. Sabe por quê? Porque Ele já deu tudo que a gente precisa. Tudo. Primeiro, a graça do Senhor deveria nos bastar. Mas a gente não vive assim. E Ele já entregou tudo pra gente. Mais do que a gente merecia. Você concorda com isso? A vida, ela tem o peso que nós damos a ela. E o fardo que Jesus nos dá é leve. Mas eu estava conversando isso também, né, preparando a ministração, falei com o Vini. Vini, a gente vê as coisas tão pesadas, tão difíceis, porque a gente coloca esse peso. Vou falar uma coisa que eu sei, a gratidão, ela liberta a gente desse peso. Porque a gente enxerga o lado bom, o lado positivo de todas as coisas. O fardo de Jesus, ele é leve, o jugo do Senhor sobre nós é suave. Não há motivo para levarmos a vida pesada, ingratos. A ingratidão traz peso para a nossa vida, azeda a nossa vida. Eu sei disso. Quantas vezes, né? Às vezes eu tô lá em casa, tô chateada, tô insatisfeita, fico azeda. Coitado do Vini. E ele fala, quando o Daniel tá azedo, eu chego, eu já sei que a casa fica azeda. Gente, é sério. Ai, Deus, me ajuda. Eu preciso. A gente, mulher, a gente é assim. E a gente ainda, né? Sou casada, eu posso falar. A gente ainda tem poder de mudar o ambiente. Porque quando eu tô bem, né, Vini? Eu boto louvor, eu canto, eu danço. Quando eu tô feliz, eu agradeço. E a casa fica... Faço até comida, Vini. Ai, o cheiro da casa com a comida é muito bom. Obrigado. Mas quando a gente é insatisfeito com a nossa vida, quando a gente é ingrato, a vida é ruim. E é pesado. É pesado para quem é. Quem é ingrato sofre. Quem é insatisfeito com o que tem é sofredor. A gente não quer isso, a gente não pode ser assim. Nós não podemos deixar a ingratidão criar dentro de nós raiz de amargura. Sendo ingratos, nós não alcançamos a plenitude da vida. Porque quando a gente perde a gratidão pela salvação, a alegria da salvação, você não consegue ser pleno em nada. Vou beber água nessa caneca aqui chique. Me senti até importante agora. A gente nunca se sente feliz e completo. A gente não consegue ver as bênçãos quando nós somos insatisfeitos, ingratos e quando nós murmuramos. E aí, às vezes, aquilo que Deus tem para nos ensinar, né, para me ensinar no processo, eu não consigo aprender. Porque eu só estou reclamando. Eu sou reclamona, irmãos. Eu sou chata. Mas Deus tem me ajudado. Falei com meu marido, amor, estou melhorando, não estou? Ele, tá, mas tem que melhorar mais. É brincadeira, mas é verdade. Eu tenho que melhorar mais. A gente, menina, mulher, a gente tem que se vigiar, porque a gente tem o hábito de reclamar. E a gente tem o hábito de ser insatisfeita. Satisfeita com o cabelo, com o corpo, com a roupa, com a casa. A gente tem isso. E aí, às vezes, Deus quer me ensinar algo ali naquele processo, onde eu deveria estar exercitando a minha fé, onde eu deveria estar lançando sobre Ele a minha ansiedade, a minha preocupação, mas não, eu estou reclamando e murmurando e sendo ingrata. Por que, Senhor, comigo?
Ai, meu Deus, o Senhor já me ajudou tanto, mas eu quero minha cebola. Não é assim que a gente vai? Aí a gente não consegue aprender. Aí a gente não consegue melhorar. Como que a gente é difícil? E eu tenho certeza que nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Você consegue ser agradecido por alguma coisa? Porque eu tenho muitos motivos. Gente, 2020, né, como ano da gratidão, como esse ano, gente, foi bom pra gente, pra mim. Eu não estou falando que não foi um ano difícil. Eu não estou aqui querendo minimizar a dor de ninguém. Foi sim, irmãos. Pessoas perderam entes queridos. Há uma pandemia, há uma doença, há o desemprego, há uma crise social, econômica instalada. Mas esse ano foi um ano muito bom para mim. E eu agradeço tanto. Como que se a gente olhar... Gente, agora nesse último mês de dezembro, todas as pregações aqui na igreja está sendo dito isso. Será por quê? Porque a gente precisa aprender. Nós não tivemos nenhum membro da igreja que foi atingido assim e morreu por causa do Covid-19. Nós não tivemos. Aqui na igreja, as pessoas que passaram necessidades, elas foram de alguma forma atendidas. Deus abriu portas de emprego aqui na igreja, num ano tão difícil. E todas as pregações agora, o pastor tem falado, a Paula tem falado, como que Deus, Ele tem guardado a gente, Ele tem sido realmente generoso, Ele tem sido bom. Eu experimentei o cuidado de Deus sem merecer, irmãos, porque não há nada que eu faça que eu mereça isso. E a gratidão nos ensina isso, olha só, você nem merecia, mas você recebeu. Então seja feliz, seja grato, seja leve. Encha o seu coração de alegria. Gente, a pastora Paula falou ontem uma coisa, marcou minha vida. A gratidão chama a presença do Rei. Gente, isso é muito sério. Esse tema é muito sério. Isso é muito verdade. Quando você é grato, quando você é feliz e satisfeito, Deus vem. Você alcança o favor de Deus. Deus não resiste a um coração contrito, quebrantado, agradecido a Ele. Vamos falar um pouco dos motivos que a gente tem para agradecer a Deus? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. É o versículo tema do ano de 2020. Deem graças, agradeçam, sejam gratos a Deus, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Nem esse para... O amor a gente nem entende. Esse para sempre, então... Mas Ele é. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você é grato pela misericórdia do Senhor? As misericórdias dele não têm fim. Renovam-se cada manhã. Então, o pastor tem falado muito isso. Se você está vivo, se você acorda, se você faz aniversário, Deus tem plano e projetos para a sua vida. A misericórdia dele se renovou. Dormiu, Deus te protegeu. Ele não estava dormindo, nem tirando soneca. Deus não dorme no cochilo. Você estava dormindo, seu sono lá de justo, maravilhoso, lindo. Você acordou, a misericórdia se renovou na sua vida. Agradeça. Eu preciso agradecer. Eu preciso acordar. Obrigada, Senhor. Acordei. A misericórdia se renovou.
Ai, Deus, não fui consumida, estou aqui. Obrigada. Intencionalmente, exercer isso intencionalmente. Você não precisa sentir um arrepio, uma enorme vontade. Não precisa andar, pelas ruas saltitantes. Se quiser, pode. Você não precisa. Vamos exercer intencionalmente a palavra de Deus. Olha só os motivos para a gente agradecer. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Outro versículo, Salmo 107:1. De novo, agradece ao Senhor, agradece, porque Ele é bom. Porque Ele te salvou, porque Ele te deu sua vida. Ele é bom porque Ele te deu sua casa. Ele é bom porque Ele te deu saúde. Ele é bom porque Ele te deu família, Ele te deu filhos. Ele te deu condição. Ele é bom porque Ele te atraiu para a presença dEle. É o que a pastora Paula falou, nós não somos fruto de um acaso. Nós não somos largados, perdidos. Quanto motivo, gente, para agradecer, né? Em tudo, dai graças. Tudo. Todas as circunstâncias. Isso aqui, gente, falou tão profundo comigo, que Deus falou assim, Daniele, é em tudo. Eu estou falando para você que em todas as circunstâncias. Quando você estiver bem e quando você estiver mal. Tá? No muito e no pouco. É para você me agradecer. Para com isso. Quem conhece? Para de reclamar. Para de murmurar. Você vai ter sérias consequências. Você não vai se sentir feliz. Você não vai se sentir completa. Você não vai aproveitar o processo que eu tenho na sua vida. Palavra também sobre processo aqui, ultimamente, não foi o que faltou. O que a gente tem que aprender durante o processo. E ser grato é uma delas. Para com isso, porque você não vai alcançar o meu favor assim. Em todas as circunstâncias, vê se agradece. Porque você tem muitos motivos para agradecer. Deus falando comigo. É verdade. Começa a enxergar as coisas positivas. As coisas de um lado positivo. Se não aconteceu, é porque eu não quis que acontecesse. E se aconteceu da forma que você não esperava, é porque você é pequena e limitada. Eu que sei os planos que eu tenho sobre você. É Deus que fala isso pra gente. Os meus caminhos são muito melhores que os seus. Os meus pensamentos mais altos que os seus. Vou falar uma coisa? Aí Deus falando, nesse versículo. Eu consigo pegar o mar na palma da minha mão. Esse lugar que você chama de terra, de planeta, é a estrada dos meus pés. Para de ser reclamona, chata. Eu posso tudo. Então, agradeça em tudo. E principalmente, pela sua salvação. A gente esquece quem nos chamou. A gente esquece de pensar, irmãos, no sacrifício de Jesus naquela cruz. Como a gente esquece, né? Vamos parar com isso. E se você já tem a gratidão como estilo de vida, nunca perca isso. Porque isso é maravilhoso. Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Ah, eu não sei qual a vontade de Deus para minha vida. Tá aqui, uma das, né? Rende graça a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Até agora eu só falei alguns versículos, porque se a gente ler a Bíblia, a gente não para. Motivo para agradecer. Mas olha isso aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi pouquinho não, tá? Foi de grande maneira. Que deu seu Filho. Unigênito. Único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como a gente, gravou esse versículo e fala ele assim, tão
Fala um versículo que você memorizou. Porque Deus amou muito a maneira. Gente, esse motivo aqui é o maior para a gente agradecer. Nós precisamos agradecer a Deus, porque Ele nos enviou o Filho dEle, o único, porque Ele me amou de uma maneira inexplicável, é tão inexplicável, que a Bíblia fala que pode uma mãe abandonar um filho, e uma mãe, em sã consciência, minha mãe já falou isso, a pastora Paula sempre fala isso, uma mãe, ela nunca vai abandonar o filho dela. Quando ela ama, ela nunca vai fazer. Uma mãe, ela vai morrer pelo filho dela. Ela vai dar a vida. Ela não vai deixar ninguém fazer nada com o filho dela. Se o filho dela está padecendo, gente, quantas mães a gente vê sofrendo, às vezes eu fico pensando, meu Deus, que amor é esse? E aí pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus nunca abandona. Que motivo para a gente ser agradecido? Nós não estamos sozinhos nessa, galera. Nós temos um Pai bondoso, misericordioso, que nos deu tudo o que nós precisamos. Seu Filho, Jesus Cristo. A graça que nós não merecemos, esse favor imerecido, sabe? Nos salva, nos dá a vida eterna. Nós alcançamos isso. O nosso coração, ele anseia pela eternidade. Por isso que a gente não quer morrer. Ninguém aqui quer morrer, né? Me dá até às vezes quando eu vou viajar, gente, eu tenho um pouco de medo, assim, de sofrer um acidente de carro. Às vezes eu fico, ai Deus, como a gente é limitado, né? Porque eu fico com tanto medo de acontecer alguma coisa, de eu morrer. Ninguém tem que desejar a morte, não, irmão. Mas a gente precisa ser alegre, porque a gente tem um lugar. Porque a gente é herdeiro. Porque a gente foi feito filho. Porque a gente tem um Jesus. Porque a gente tem um Jesus aqui. Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode render graças ao Senhor pelos seus amigos, pelo seu ministério, pela sua igreja, pela sua saúde, pelo seu emprego, pelos seus filhos. Vai pensando aí. Você também que está em casa, que está me ouvindo, vai agradecendo aí a Deus. Obrigada, Senhor. Oh, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Fala isso aí no seu lugar. Fala isso no seu coração. Fala, Deus, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou, o Senhor me transformou, o Senhor forjou o meu caráter. Ai, irmãos, é desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos sondava. De uma forma assombrosa, o Senhor já nos conhecia. Vamos ser gratos, agradecidos ao Senhor. Então a gente ainda tem esse tempo para agradecer. A gente ainda tem esse tempo para reconhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. A gente ainda tem tempo, vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem tempo de agradecer a Deus, de demonstrar a Ele, assim como o leproso agradecido, leproso grato, a gente ainda tem tempo de se prostrar diante de Deus, em alta voz e falar, obrigado. A gente ainda tem esse tempo, irmãos. 2020, o ano da gratidão. Repete aí, gratidão. E a gente aprendeu a diferença entre obrigado e gratidão. Nós aprendemos aqui com o exemplo do leproso agradecido.
Nós também aprendemos aqui o que a gente não deve fazer. A gente também aprendeu que a gente não deve ser ingrato nem murmurador, porque tem consequência nisso. E nós falamos aqui vários motivos para agradecer a Deus. Amém? Então, que o Senhor possa nos abençoar, que Ele possa nos ajudar, que o Espírito de Deus nos ajude a sermos gratos,